Foi talvez a melhor partida do Santos nesse Campeonato Brasileiro e uma das piores do Corinthians na temporada. E você acha que isso tudo é só mérito do Vojvoda e culpa do Dorival? Vamos lá, vamos falar do pós-jogo de Salazar, dessa vitória do Santos por 3-1 em cima do Corinthians, agora depois da vinheta. Pessoal, todo mundo vivão por aí, olha só, não consegui gravar logo depois do jogo, o trabalho para a Gazeta foi extenso, o Corinthians demorou para sair da Vila Belmiro, uma entrevista com o Lucas Silvestre que demorou para acontecer, depois veio o Ranieri, inclusive deu uma entrevista, toda a repercussão que a gente fez aqui na Gazeta Esportiva, enfim, até trabalhar, preparar todo o material, madrugada dentro, eu tinha uma consulta médica na manhã também dessa quinta-feira, só agora na hora do almoço consegui parar para gravar para a gente falar dessa vitória do Santos por 3-1 sobre o Corinthians nesse pós-jogo de hoje. Antes de mais nada, não se esquece, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like ao final do vídeo e vamos que vamos falar desse jogo. Gente, vamos lá, tentando ser bem sucinto sobre a parte campo-bola ali, ficou muito claro que o Corinthians mais uma vez deixou a desejar na postura. Antes de falar da parte estratégica, a parte da postura para mim foi determinante. Aliás, não só para mim, isso foi dito pelo Lucas Silvestre do lado do Corinthians e dito pelo Vojvoda do lado do Santos também, dito também pelo Ranieri. Enfim, acho que todo mundo percebeu que o grande X do clássico foi a postura. O Santos, com a corda no pescoço, entrou para jogar uma final de campeonato, como deve ser jogada. A Vila Belmiro estava realmente mais pulsante que o normal. Tenho feito vários jogos lá e a Vila Belmiro tem sido um estádio muito frio e tudo mais. Dessa vez não, fizeram o corredor de fogo. A torcida realmente estava engajada em querer ajudar o time, ciente da dificuldade do Santos depois desse período de data FIFA. E o Corinthians não. Um jogo desse, se o time do outro lado, que é o time mandante, entra nessa pegada com o apoio da torcida, você já tem a obrigação de tentar igualar essa vontade, essa gana pela vitória no clássico com o seu time completo. O Corinthians já teria de ter um espírito diferente, mesmo com o time completo. Quando o Corinthians vai para o jogo com 8 desfalques, sem o Dorival, sem o Hugo, sem o Ramalho, sem o Martinez, sem quem mais? O Garro no banco, o Memphis no banco, enfim, Matheus Bidu, enfim, eram muitos e muitos desfalques. Então, com o time que o Corinthians tinha em campo, cara, entrar comendo a bola e comendo grama, assim, era o mínimo, era o básico para você pelo menos igualar nisso e tentar de repente segurar um resultado e fazer um jogo competitivo e brigado. Era o mínimo. E o Corinthians não fez isso. O Corinthians entrou numa postura completamente avessa ao que o clássico pedia, uma postura muito parecida com o que aconteceu no Morumbi contra o São Paulo, o que aconteceu contra o Sport na Ilha do Retiro, o que aconteceu contra o Huracan nessa temporada e agora aconteceu contra o Santos, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, um time que tinha até então 3 vitórias na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro inteiro. É um time com muita dificuldade, principalmente no segundo tempo, acaba caindo bastante, só que correu, se dedicou, entrou focado em ter uma postura melhor que a do Corinthians. E dessa maneira o Corinthians sofreu demais. Agora, vamos partir. Para mim esse é o ponto X, o ponto que marcou a derrota do Corinthians e a vitória do Santos. Partindo para a parte estratégica, primeiro eu quero falar do Vojvoda. O Vojvoda, ele apostou no Barrel quando muita gente já imaginou que iria abrir a bom tempo. Fez um losango no meio campo e aí o que aconteceu? O Corinthians com aquela linha de 3 atrás, muitas vezes na saída, ele adiantava o Barrel, quase que 3 zagueiros para 3 atacantes, todos muito pressionados. A bola tinha que sair de que maneira? Pelo Maico, pelo Ranieri, ficava difícil também, porque o Santos povoou o meio de campo enquanto o Corinthians abriu seus alas. Ficava o Maico e o Ranieri no meio de vários santistas no meio campo, e aí além da dificuldade técnica de ambos, para se livrar disso, eles tinham também inferioridade numérica. Desta maneira, o Vojvoda ganhou o meio de campo do clássico e conseguiu pressionar o Corinthians lá no campo de ataque do Santos. O Corinthians com muita dificuldade, a bola batia e voltava, o Corinthians sequer conseguia chegar ao gol do Brasão e dessa maneira o Santos fez um primeiro tempo avassalador. Muito provavelmente o melhor tempo do Santos nessa temporada e um dos piores, se não foi o pior tempo do Corinthians. Porque até contra o São Paulo, o Romero quando estava 0-0, perdeu um gol cara a cara. Contra o Sport, o time chegou a criar uma outra situação. Olha, ontem o primeiro tempo do Corinthians é um almanaque do que não fazer. Foi tenebroso
horroroso, terrível, com diversos erros técnicos, além do erro estratégico, a demora para se consertar esse erro tático e a demora, não vou nem chamar de demora, porque os jogadores do Corinthians não assimilaram em nenhum momento até o intervalo o que estava acontecendo e também não apresentaram nenhuma evolução técnica para sair daquela situação. E assim o Santos fez um primeiro tempo para acabar 2-0, que poderia ter acabado 4-0. Se acabasse 4-0 no primeiro tempo, o resultado seria justo nesse sentido. Para mim, Raniel e Maicon foram os piores jogadores em campo, mas também vale destacar o Anrileri, fez uma partida também muito ruim, o Anrileri, e Breno Bidon, que eu gosto, sou fã do futebol dele, não sei se ele pecou ou pagou por isso tudo, mas também tecnicamente estava muito mal. E aí tem um ponto para mim, antes de falar do Dorival Júnior, cara, não tem estratégia que dê certo quando tecnicamente um time entra desempenhando o que desempenhou. Você planeja o seu jogo, você não planeja ele imaginando que os caras vão errar tudo que estão tentando, que vão errar um passe para a lateral. Esse é o X da questão. Por isso que eu amenizo muito a responsabilidade do Dorival e da comissão técnica que existe. Eles montaram uma estratégia e foram engolidos pela estratégia do Vojvoda, isso é um ponto. Só que com aquela postura anímica e com aquela dificuldade técnica que o time estava apresentando ontem, e não era um ou outro, praticamente todo mundo nessa situação, cara, não tem, né? Não tem técnico, não tem ideia, não tem estratégia, não tem tática que dê certo com tanta inoperância física e técnica dos atletas do Corinthians, principalmente naquele primeiro tempo. Vem o segundo tempo, a história muda muito pouco. Tem um pênalti do Breno Bidon, que é pênalti, dá pra dar. Eu acho que esse tipo de lance também... Mas tudo bem, ele agarra, no final do lance ele agarra a perna do Zé Rafael, deu motivo ali, pênalti 3-0. E aí aos 22, 23 minutos você entra, agarra um FZPA, e aí a história muda, o Santos cansa, isso tem sido comum nos jogos do Santos, o Santos baixa o ritmo, o Corinthians começa a ter mais volume, daí o Corinthians marca um gol, manda uma na trave com o Gustavo Henrique, que poderia, se entra aquela bola, teria mais 10, 15 minutos de jogo, e o Santos aflito do jeito que estava, poderia vislumbrar um empate heróico do Corinthians, mas a bola bateu na trave, não entrou, o Corinthians depois disso não criou grandes coisas, e essa mini reação do Corinthians não tira o mérito e o brilho da vitória do Santos, que foi muito superior em grande parte, pelo menos 55, 60 minutos do jogo, o Santos foi melhor do que o Corinthians, então não tem do que o Corinthians reclamar nesse sentido. Agora, alguns pontos para mim. O que é responsabilidade do Dorival? Assusta perceber como o Corinthians de fato parece que escolhe jogo. O Ranieri foi perguntado sobre isso, deixou claro, não é isso, pelo amor de Deus e tudo mais, mas é incrível como o Corinthians sempre que está numa zona de conforto, na tabela de classificação, com alguns desfalques, contra um adversário mais fraco, o Corinthians sofre como sofreu contra o Santos. O Corinthians tem tido muito problema com os times do Z4. Aconteceu também, por exemplo, contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. O Corinthians conseguiu uma classificação na Copa do Brasil, vai para o Brasileirão, o Juventude, um time de zona do rebaixamento, o time entra com o pé frouxo, entra daquele jeito, entra igual entrou na Vila Belmiro. Não é coincidência, claramente não é. Sempre acontece e aconteceu sempre contra uns times mais fracos. Foi com o Juventude, foi com o Santos, foi com o Sport, foi com o Huracan, enfim, não é coincidência. Aí os caras juram de pé junto que não escolhem jogos, que se dedicam igual e tal, mas na prática não é isso que acontece, tá muito claro isso. Agora, sabe qual é o grande problema? O pessoal diz que isso foi alertado, dito entre eles, pela comissão e tal, e mesmo assim não adianta. Aí, pra mim, é um grande problema, porque pra mim vai toda a responsabilidade nos jogadores. O Dorival, pra mim, ele e o Lucas Silvestre erram feio em 2 pontos aí. Pra mim, a estratégia que deu certo em muitos jogos ficou muito claro desde o início que não estava dando certo ali. E o segundo ponto que eu quero destacar, o Guinegão foi substituído de novo. Cara, todo jogo é o Guinegão. Como é que o Lucas Silvestre vai pra entrevista coletiva e diz que o Guinegão não estava desempenhando bem tecnicamente? Cara, a bola nem chegava nele. Qual que foi a diferença da atuação do Guinegão pro Yuri Alberto? O Yuri Alberto ainda deu um gol pro Santos. Cara, então assim, por que todo jogo é o moleque? Todo jogo é o moleque que sai. Todo jogo o Guinegão sai. Dos últimos 9 jogos ele saiu em 7, 8. Pô, é impressionante. Os últimos 8 ele saiu em todos. Pô, eu não consigo compreender e entender. Porque o moleque entrega na marcação, entrega com bola, marca gol, mas é sempre o primeiro a sair. Não faz nenhum sentido. Falar que ontem ele saiu porque ele não estava bem tecnicamente, é brincadeira. Porque senão, por que Raniel, Maicon e Anrileri voltaram pro jogo? Até o próprio Breno Bidon, que também foi mal ontem. Não tem cabimento para aparecer no perseguição, porque é sempre ele e só ele. E o Corinthians, para mim, perde a oportunidade de ter alguém ali que, de repente, poderia fazer alguma coisa. Porque o menino é bom de bola. E tá com faro de gol, ó. Vai ficar tirando, o moleque vai perder a confiança. Depois, para recuperar a confiança, ainda mais nessa idade, cabeça vai longe. Cara, aliás, falar nessa idade, Lucas Silvestre, quando foi falar da molecada, a gente não pode colocar toda a responsabilidade nos meninos. Cara, eu troco a palavra responsabilidade por oportunidade.
Pô, bota o André então pra jogar, que claramente tem futebol pra jogar, precisa melhorar muita coisa e tudo mais, mas claramente é um jogador técnico bom de bola. Bota o moleque pra jogar e troca a responsabilidade por oportunidade. Ninguém vai crucificar o moleque. Pode botar pra jogar, meu. Mas enfim. Dito isso, eu só queria destacar esse ponto do Guinegão, das substituições, da demora para o Corinthians entender taticamente que perdeu o meio de campo, onde o Santos tinha 4, o Corinthians tinha 2, tecnicamente sofrendo muito, mas estrategicamente e taticamente também sendo engolido pelo Santos e uma demora gigantesca para mudar essa situação. Outro ponto, a linha de 3 com os 2 alas saindo funcionou sempre muito bem, principalmente quando o Bidu está em campo. Ou então, quando essa linha de 3 tem o Ranieri e mais 2 zagueiros. Ou então, quando foi o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Tchoca. Agora, com o Anrileri, quando que deu certo? Para mim tá muito nítido que ele tem uma dificuldade gigantesca nessa posição. Com o Anrileri não tem dado certo, jogando de terceiro zagueiro ali. Tá muito claro isso para mim também. Enfim, e aí, Garro e Memphis entrando aos 22. O Garro eu não vou falar nada, o cara tá há semanas fora, vem de lesão. Eu já tinha até avisado que ele ia começar no banco. Pô, não aguentava 45 minutos, tudo bem. Agora o Memphis. Cara, o Memphis foi titular contra a Finlândia. Jogou 62 minutos, não jogou o jogo inteiro. E jogou bem, sem nenhuma restrição. Viajou, depois teve 3 dias de intervalo até esse jogo na Vila Belmiro. Fez o tratamento, descansou. Se você falar, não vamos arriscar, tá bom, põe no intervalo. Não, foi dito pelos departamentos de fisiologia, médico e físico, que ele poderia jogar 25 minutos, 30 minutos. Cara, na boa. E ainda mais entrou com aquela displicência que ele entrou, rindo, igual ele ficou rindo quando o Corinthians estava tomando um vareio de bola e ele de brincadeira lá embaixo. Já tô sabendo que isso vai ser conversado no CT. Pra mim, nada mais é do que eu falei aqui há algum tempo atrás. Falo com frequência, o Memphis está no Corinthians porque pra ele é conveniente estar no Corinthians. Ninguém vai pagar pra ele o que o Corinthians topou pagar pra ele. Uma baita de uma irresponsabilidade do seu Vinícius Cascone, do seu Pedro Silveira e do seu Augusto Melo. Um absurdo que o Corinthians paga pro cara. E o cara, velho, ele vai ficar aí levando esse banho-maria, jogando quando quer, quando dá, quando acha que precisa. É indolente dentro de campo com frequência, dando risada no banco de reservas, ganhando essa grana toda e com um monte de gente na torcida usando faixinha. Enfim, é isso. Já dei minha opinião sobre isso. Acho um absurdo. A postura dele é um absurdo. Não fui contra nem quando ele foi pro banco de reservas no clássico contra o São Paulo, porque é isso. O cara joga sem restrições. Sabe o que aconteceu depois da coletiva? O Lucas Silvestre saiu da coletiva, eu chamei ele pra conversar. No off ali. Falei, Lucas, vem cá, tira uma dúvida comigo. Ele tá machucado? Ele tem alguma restrição? Porque ele fez um post falando do tratamento, que tava cansado disso. Lembra? Viajando pro Brasil. Ele fez um post. Será que ele tá machucado? Pô, mas por que ele não jogou nem 70 minutos contra a Finlândia 3 dias antes? Como é que chega agora ele não pode entrar no intervalo? No intervalo, para jogar 45 minutos, não dá. Ah, não, o Lucas Silvestre me garantiu que ele não tá machucado, que ele não tem absolutamente nada, nenhuma restrição, que foi cautela por causa da outra vez, conversando com os departamentos, acharam melhor assim para evitar lesão. Ah, você tem que evitar lesão e ter cautela se tem alguma coisa, se não tem absolutamente nada, beleza, poupa ele do primeiro tempo. Agora, cara, 25 é o que ele aguenta, 30, sem lesão? Sem lesão é isso que ele aguenta? Tendo jogado 62 minutos de 3 dias antes, 4 dias antes? Cara, na boa, tá confortável pro Memphis, por isso que ele vai querer ficar aí até quando der, mas querer, afim ele não tá muito óbvio isso pra mim, é nítido, e não adianta falar, fazer post, é a postura dentro de campo que mostra isso pra mim hoje e que pode mudar a minha ideia também, caso ele mude dentro de campo, e ponto final. Enfim, eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas é isso que eu penso. Senhores, contra o Atlético Mineiro, sábado, inclusive estarei na Neoquímica Arena, estarei de folga, mas minha filha quer ir ao jogo, estarei com ela no jogo sábado. Gustavo Henrique é quem não estará, está suspenso, fora o Martínez. Será que ele vai ser utilizado? Vai ser punido, vamos tirar uma parte do salário dele, voltou, problema visto do filho, é brincadeira, né? É brincadeira, perder treino, não comunicar direito o Corinthians o que é, vem com esse papo do filho que agora todo mundo tem que acreditar, né? Vai fazer o quê? Muito estranha essa postura, isso não existe, tem que ser multado, mas também tem que ser cobrado por isso. Vamos ver se vai ser relacionado para o jogo de sábado. Se vier um a mais que volta, porque volta também Romero, Félix Torres, Hugo Souza, Matheus Bidu e Dorival Júnior. E André Ramalho talvez volte também. E o Garro talvez tenha condição de jogar desde o início. O Memphis talvez tenha condição de jogar desde o início. Vamos ver, né? O Química Arena, aí normalmente ele quer jogar papinho furado. Mas é isso, senhores. Para mim, essa é a opinião sobre Memphis. Para mim, a derrota vai muito na postura, mas também o Corinthians foi engolido taticamente numa estratégia que não deu certo, tecnicamente péssimo. Dorival tem essas
essas responsabilidades, mas também tira um pouco da responsabilidade dele devido à postura técnica e anímica dos jogadores. Não há estratégia, não há técnico. Talvez o maior problema do Dorival seja conseguir resolver esse problema. Se ele não conseguir, aí é isso, Dorival, você precisa resolver esse problema. De que maneira vai chegar nos caras, mas precisa resolver esse problema do Corinthians fazer isso. O que fez contra o Santos, contra o Juventude, contra o Sport, contra o Huracan. Cara, a postura do Corinthians não tem cabimento, isso precisa ser resolvido. O Ranieri falou que não sabe o que é, que eles tentam, que é urgente, precisa resolver. O Lucas Silvestre foi muito sincero nesse ponto. Aliás, o Ranieri jogou, falou, a comissão técnica não tem culpa nenhuma, eles avisaram tudo que aconteceu aqui, eles avisaram pra gente, a gente que não executou. Então, se o próprio jogador tá admitindo, eu já tinha essa opinião antes, então é isso. Vou amenizar muito aqui a responsabilidade do Dorival por causa disso. Tem os seus pontos de crítica? Tem, mas para o que aconteceu ali, é nas costas desses jogadores que estão escolhendo jogos, mesmo que involuntariamente, como eles dizem. É isso. O que vocês acharam dessa partida, desses comentários? Digo aqui, coloque a sua opinião, concorda, discorda, principalmente sobre Memphis Depay. Difícil, viu? Mas é isso, vamos que vamos. Sábado tem jogo contra o Atlético Mineiro. Fica aqui na Salazar TV que tem muita notícia importante e relevante para vocês. Rolou um vídeo bem bacana sobre tudo que aconteceu com o André Sanches na véspera do jogo ali, um pouco mais cedo, e em breve teremos mais novidades, não só sobre esse caso do André Sanches. Então fica ligado na Gazeta Esportiva e aqui na Salazar TV. Valeu, tamo junto, se cuidem, aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.